Olá, caro estudante da PUC Paraná. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que me acompanha em qualquer hora do dia, em qualquer lugar aí do nosso Brasil, do mundo, do planeta, né? Muito boa tarde para você, muito bom dia, muito boa noite. Hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre a revisão da nossa disciplina. Então, estamos chegando aí nos momentos finais da disciplina de Ciências da Religião e Teologia, e eu sou o professor Josimar Ber Rezende, professor tutor desta disciplina. Quero aqui trazer algumas informações importantes para este finalzinho de módulo, tá bom? Minha ideia hoje é apresentar para vocês aqui uma proposta de revisão, trazer aí à luz alguns conteúdos que a gente acredita assim que possam ser pontos importantes também para a realização da sua AR, que é a avaliação regular, tá bom? Eu sempre lembro a vocês que eu não sou responsável por elaborar as questões da AR, da avaliação regular, mas sempre tento trazer para vocês aqui uma abordagem dos principais assuntos e, via de regra, é possível que alguns deles venham também a compor a nossa AR, que é a nossa avaliação regular, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides para que você possa aí melhor acompanhar o nosso conteúdo. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é realizar uma revisão para que você sinta aí melhor preparado para a nossa AR, a nossa avaliação regular da disciplina de Ciências da Religião e Teologia. Então, na última semana aí do nosso módulo, você deve realizar esta avaliação, que é a nossa AR. A AR é sempre composta aí por 10 questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, e você deve, então, escolher uma destas alternativas em cada questão, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui lembrando vocês um pouquinho a respeito da composição da nota aí da nossa disciplina. Nossa disciplina, ela tem aí 10% da nota é composta aí pela AE1, que vocês já realizaram, outros 10% da nota vem da AE2, e então 40% vem da ATP e outros 40% da AR, da avaliação regular. Hoje eu vou falar apenas sobre a AR, que é a nossa avaliação regular. E é importante dizer que se você não fizer a R, você já está automaticamente reprovado na disciplina, porque a não ser que você faça a SP depois, né, que substitui a R. Mas como a AR, a nossa avaliação regular, ela vale 40% da nota e a nossa média é 7, então não tem como você ser aprovado na disciplina se você não fizer a nossa avaliação regular, tá bom? Primeiro conceito aí para a nossa aula de revisão é a definição de religião. Religião tem a ver com religare, né, que é religar aí o homem com Deus, o homem com a divindade. E é importante a gente falar aqui alguns conceitos também a respeito de religião, religiosidade. Aí eu coloquei no slide para vocês que a espiritualidade e a religião são meios de se vivenciar os símbolos religiosos. Então, os símbolos religiosos são manifestações muitas vezes inconscientes do ser humano, e os símbolos espirituais ou religiosos eles podem gerar um autoconhecimento, tá bom? Então, é importante a gente relembrar aí este conceito. Um outro ponto importante da nossa disciplina é a distinção entre sagrado e profano, tá bom? Este tema aí vem sendo assim discutido, né, e conversado ao longo da nossa disciplina. E eu diria assim que a diferenciação entre sagrado e profano é uma diferenciação que vem acontecendo assim desde a época lá das primeiras comunidades, das sociedades primitivas, né? Então, o que seria a diferença então entre o sagrado e o profano? Nas sociedades primitivas, o sagrado era tudo aquilo que tinha a ver com o domínio da magia, com o domínio da religião. Sagrado era aquilo que trazia assim uma conotação sobrenatural. Coloquei inclusive no slide aí dizendo que o sagrado era o campo da vida ligado ao sobrenatural. Então, o sagrado era feito geralmente com muita reverência, com temor.
às vezes era rodeado assim de proibições, de normas especiais de comportamento, e o profano era praticamente o oposto do sagrado. O profano era uma espécie assim, de observação sistemática, né? Que geralmente produzia conhecimento também, promovia a arte, o ofício, ainda que lá nas sociedades primitivas isso era feito assim de uma forma bastante rudimentar, né? Mas o profano tinha estas características, tá bom? Então é importante aí que você possa falar um pouquinho a respeito desta temática. Uma outra temática importante, também um ponto aí de atenção no preparo para a sua avaliação regular, é você estudar o papel da religião. Então, olha só, a religião tem tido aí um papel importante na história, especialmente no desenvolvimento histórico das civilizações. Então, começamos lá com as civilizações mais antigas, não é mesmo? Nas civilizações mais antigas, haviam distintas crenças em torno de um sagrado, as pessoas acreditavam de diversas maneiras, de formas assim bastante diferentes, né? Então, nas sociedades assim mais, nas civilizações mais antigas, o pessoal tinha até aquele costume ali do animismo, né? De considerar às vezes um animal como Deus, né? Um habitat como um lugar sagrado, né? Então, isso era bem característico assim das civilizações mais antigas. Coloquei ali também que na Idade Média a religião assume, né, um caráter organizacional e cultural da sociedade, alicerçado no cristianismo, na figura de um Deus herdado aí do judaico-cristianismo. Então, essa aqui já é uma herança que vem das religiões monoteístas. Então, a gente costuma dizer que a primeira religião monoteísta é o judaísmo, né? E depois, então, vem o cristianismo e depois vem o islamismo. As três principais religiões monoteístas hoje. Inclusive, essas três religiões são as religiões aí que a gente diz que elas têm a raiz abraâmica, né? Desde os tempos de Abraão, elas têm a mesma raiz. Então, desde os tempos de Abraão, estas religiões vêm desenvolvendo, né, um papel importante, né? Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo, né? E aqui eu coloquei um slide que fala aí sobre o papel da religião ali na Idade Média também, né? Ali tinha toda essa herança organizacional e cultural da sociedade que valorizava aí, né, a religião monoteísta. Coloquei um pouquinho ali a respeito da religião da Grécia Antiga também. Grécia Antiga, aquele período ali de 4 séculos antes de Cristo, até mais ou menos ali o primeiro século da nossa era, quando surge o cristianismo. Então a gente diz que aquele é o período ali de influência grega, né, o helenismo. Então a religião na Grécia se fundamentava na existência de divindades que se manifestavam na realidade, inclusive habitavam entre os humanos. Era um fator aí de organização social e desenvolvimento cultural. Com o passar do tempo, né, a religião continuou aí desenvolvendo assim um papel histórico nas civilizações. Coloquei aqui um ponto também que fala a respeito do papel da igreja também, especialmente ali na época medieval, quando a igreja passou a ter até poderes que ultrapassaram a religiosidade, né, tornando a igreja uma instituição de segurança espiritual e material da população carente, inclusive. É nesse período aqui em que a igreja está muito unida assim com o Estado, né, ali na era medieval. Alguns chamam, inclusive, a era medieval de Idade das Trevas, onde a igreja ali exerce um controle moral sobre toda a população, onde a igreja estabelece regras, às vezes até severas demais, quanto à fé, o trabalho, a luta, né? O seu relacionamento ali com os excluídos, impõe a sua ideologia em todos os segmentos da sociedade feudal, determinando o papel social de cada segmento. Então, quando a gente estuda, né, o papel aí da religião, a gente precisa lembrar também destes aspectos. Vamos lembrar um pouquinho também a respeito de alguns pontos aí de tensão religiosa, às vezes até dentro da própria
igreja, né, vamos dizer assim, dentro do próprio cristianismo, existiram aí momentos de bastante tensão religiosa. Um fato histórico aí que ficou conhecido como um momento assim de grande tensão é o grande cisma, né, que é um exemplo aí de tensão existente dentro da igreja. Ali existia uma estreita relação entre o poder político e religioso no Império de Justiniano, que fez com que as igrejas do Império Bizantino se ligassem mais ao imperador que ao Papa. No século X, os dirigentes das igrejas locais deixaram de reconhecer o poder papal, romperam definitivamente com a Igreja de Roma, o que culminou então em uma divisão no ano de 1054, onde o cristianismo se dividiu, formando então duas igrejas: a Igreja Apostólica Romana, com sede em Roma, que obedece ao Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa, com sede em Constantinopla, que passou então a obedecer ao patriarcado local de Constantinopla. Então, esse aqui é um ponto importante aí para a gente lembrar também. Coloquei aqui também um ponto importante, que é o pensamento de um estudioso chamado Émile Durkheim. E quando a gente fala de religião e ciências, né, a relação da religião e ciência, acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho dos pensamentos aí do Émile Durkheim. Na verdade, o nome completo dele é David Émile Durkheim, e ele então foi aquele estudioso que analisou ali a religião e a ciência, a existência de uma relação entre o ser humano e o ser espiritual com uma divindade, né? Ele passou ali a analisar também as práticas autônomas, hierarquizadas ou institucionalizadas da religião, as crenças, os ritos, né, que também são denominados aí de magia. Então, vale a pena lembrar um pouquinho aí dos pensamentos aí do Durkheim. Se você tiver a oportunidade até de ler aí ou reler alguma coisa sobre ele, é importante você fazer nesse nosso finalzinho aí de módulo, tá bom? Ciência e religião também passa aí por um assunto interessante, que é o desenvolvimento da religiosidade corporativa. A religião passa a influenciar também dentro dos ambientes corporativos, os ambientes comerciais, os ambientes de trabalho. Então, a religiosidade passa a influenciar os ambientes de trabalho, ela influencia, de certa forma, positiva, né, mas também, de certa forma, negativa. Positivamente, a gente pode dizer que a religiosidade influencia, né, a predisposição das pessoas ao trabalho social. Então, às vezes, por conta da religiosidade existente dentro dos ambientes corporativos, o pessoal acaba se engajando com trabalhos sociais, com o voluntariado, mas aí também pode vir um aspecto um pouquinho negativo, né? Coloquei até ali uma frase que diz que o voluntariado nem sempre tem uma atuação laica, mas às vezes tem uma atuação apologética. Às vezes o pessoal começa a realizar assim o voluntariado não com a ideia de influenciar apenas socialmente, né? E causar uma transformação positiva na sociedade, mas eles também têm a intenção de defender a sua fé, a sua crença religiosa, o que às vezes gera alguns pontos de tensão. Outro ponto aí negativo também da religiosidade corporativa no ambiente aí de trabalho é que às vezes as religiões acabam estimulando o assistencialismo, né? Influenciam aí a noção de cidadania, né? Porque a sua noção de vida no além afeta também a noção aí de direitos e deveres na historicidade dos indivíduos. Então, assim, esse assunto aqui da religiosidade corporativa, ele vai nos remeter a um outro assunto que eu coloquei aqui, que é a questão da diversidade religiosa. Então, como que a gente pode trabalhar essas questões aí de diversidade religiosa? Então, olha só, a diversidade religiosa é um tema aí bastante recorrente nos tempos atuais, né? Especialmente para nós que moramos aqui no Brasil, um país aí de proporções territoriais gigantescas. De norte a sul do Brasil, nós temos aí
milhares de quilômetros, e nestes milhares de quilômetros nós temos aí uma diversidade religiosa. A partir da separação, da influência e participação das instâncias religiosas do poder estatal, é que houve então o crescimento da diversidade religiosa no Brasil. A liberdade religiosa ela está profundamente relacionada à liberdade humana. A diversidade existente no Brasil pode ser explicada por fatores históricos, como, por exemplo, a vinda de europeus e africanos durante a colonização, né? E para que haja tolerância religiosa é necessário expandir o conhecimento da população acerca da diversidade religiosa e das várias formas de se vivenciar a espiritualidade. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um destes 4 pontos que eu coloquei, né? O primeiro deles é que a partir da separação da influência e participação das instâncias religiosas do poder estatal, houve um crescimento da diversidade religiosa no Brasil. É bom lembrar que desde o descobrimento do Brasil por parte aí dos portugueses, o nosso país passou a ser cristianizado, né, pelos portugueses que vinham para cá. E num primeiro momento nós não tínhamos ali um país totalmente laico, né? Era um país que visava, inclusive, né, cristianizar as pessoas, às vezes até pelo poder da força. Foi só quando houve a separação, né, entre igreja e Estado que as diversas formas de pensamento religioso no Brasil passaram assim a agir com maior liberdade. Então, a liberdade religiosa está profundamente relacionada também à liberdade humana, né? A diversidade no Brasil, aí, diversidade religiosa no Brasil pode ser explicada por fatores históricos. Eu, por exemplo, moro aqui em Curitiba, que alguns dizem que é a capital mais europeia do país, e de fato porque nós recebemos aqui na nossa região, durante as décadas, né, passadas, o século passado, muitos imigrantes que vieram morar no sul do Brasil. Então, aqui em Curitiba, nós temos uma diversidade aí cultural, por exemplo. A gente tem aqui português. Eu, por exemplo, sou descendente aí de portugueses com alemães, né? Uma mistura danada. Então, a gente tem aqui portugueses, espanhóis, italianos, alemães. Temos uma boa colônia de orientais também, gente que veio aí do Japão para cá, né? Então, cada um veio com a sua forma de pensar, né, com a sua expressão religiosa. E para que estas pessoas vivam, né, de uma forma harmoniosa, é preciso que se tenha aí uma certa tolerância religiosa, né? Então, essa é uma necessidade aí do nosso tempo. Ainda falando sobre esse aspecto aí da diversidade religiosa, a postura do Estado deve ser uma postura de caráter aconfessional, respeitando a todas as religiões e não transmitindo o sentimento de pertencimento a nenhuma delas. Então, olha só, nós vivemos num país onde a liberdade religiosa é garantida pelo artigo 5º da nossa Constituição Federal. Constituição essa que precisa ser respeitada, nós precisamos defender a nossa Constituição. É uma Constituição relativamente nova, que data aí de 1988. Eu me lembro que eu era criança quando a nossa Constituição foi promulgada lá em 1988. E eu acho interessante, né, porque antes nós não tínhamos algumas garantias fundamentais e hoje algumas pessoas querem, inclusive, cercear essas garantias, e chega a ser um absurdo, né? E nós devemos respeitar a nossa Constituição. A nossa Constituição Federal é a nossa grande carta magna, ela que deve ser o norteador das nossas ações no dia a dia. E a gente precisa levar em conta o seguinte, né, que a postura do Estado deve ser aconfessional. O que quer dizer o seguinte, cada governante ele pode ter a sua expressão religiosa. Ele não pode querer transmitir às pessoas o sentimento, né? Fazer com que todas as pessoas pensem religiosamente da forma como ele pensa. Porque nós vivemos em um país que a gente chama de país laico. Né? É importante explicar que um país laico
não é um país necessariamente ateu, tá bom? Tem gente que confunde aí os termos. Eu, inclusive, recentemente escrevi um livro, né, que explica um pouquinho a respeito disso, um livro até que é sobre gestão de projetos sociais no Brasil, né, gestão de projetos sociais e religiosos, é o título do livro, um título que está sendo lançado pela editora Intersaberes no próximo mês, gestão de projetos sociais e religiosos. Nesse livro eu explico em um dos capítulos a diferença entre o Estado laico e o Estado ateu. O Estado ateu é aquele que não acredita em Deus, é o que leva em conta a inexistência de Deus ou de uma divindade. Já o Estado laico, que é o nosso, o Estado brasileiro é um Estado laico, é o Estado que respeita a todo tipo de diversidade religiosa, né? Mas não quer dizer que nós somos um país ateu. Inclusive, no preâmbulo da nossa Constituição, o preâmbulo é aquele parágrafo anterior, né, ao primeiro artigo, ali já está assim declaradamente dito, né, que o nosso país é um país que acredita em Deus. No preâmbulo da nossa Constituição, o legislador, então, ele roga, né, a presença de Deus, né, ele diz assim, debaixo de Deus, né, rogando ali a bênção de Deus, nós estamos, então, promulgando esta Constituição. Então, é bom a gente deixar claro que nós temos aí a diversidade religiosa no Brasil, nós precisamos respeitar a diversidade religiosa no Brasil, o que não quer dizer que nós somos um país ateu, né? Nós somos um país laico, mas não é um país assim que deixa de acreditar em Deus, porque o próprio preâmbulo da nossa Constituição, até vou ler aqui o preâmbulo da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí então começa, né, o primeiro artigo da Constituição da República Federativa do Brasil. Então nós somos um país aí que respeita a diversidade religiosa, um país laico, que é diferente de um país ateu. Outro ponto aqui para a gente conversar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? A respeito da visão de alteridade que a gente deve ter aí no nosso tempo, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês aí mais um slide, né, que fala aí sobre a visão de alteridade. Então, nesse slide diz que para a construção de uma sociedade justa, solidária e equilibrada, é necessário que todos os indivíduos entendam que há culturas diferentes e singulares e que essa diferença não é razão para a exclusão, mas para praticar a tolerância no sentido de aceitar o outro como ele é e em singularidade. Então, isso é necessário, né, ter essa visão de alteridade. Embora tenham existido algumas teorias etnocêntricas que desenvolveram a teoria das raças, não se concebe mais esse pensamento hoje, pois é sabido que há o indivíduo que o indivíduo comunidade sua relação com o outro, né, e que existe um existe em função do outro, né? Então nós dependemos uns dos outros. A gente precisa se respeitar e nos esforçarmos para que esse respeito exista. A alteridade é o princípio norteador do diálogo com o outro, né? Então ele norteia aí o nosso senso de alteridade. A palavra alteridade vem da palavra latina alteris, que quer dizer outro, né? Que se torna inclusive a base da antropologia científica. E a alteridade ela também nos leva aí ao etnocentrismo, né? Ao estudo do outro, que é importante também, especialmente quando a gente fala
da relação aí das religiões, né? Então, tudo isso tem a ver aí com o etnocentrismo, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí sobre a existência humana também. Olha só, né? Um tema aí muito importante, tanto para a ciência como para a religião. Então, olha só, a existência humana, né? Alguns fatores que a gente precisa levar em conta. A perda do estabelecimento de vínculos é uma tendência dos urbanos contemporâneos. Se você, como eu, vive em uma grande cidade, você deve perceber que praticamente a gente vive essa tendência de não ter assim vínculos muito profundos, né? A gente não tem relacionamentos como os nossos pais, as gerações anteriores tiveram. Os nossos relacionamentos são mais de curto prazo, né? Então, uma tendência humana. A ideia da felicidade também é muitas vezes atribuída à posse de bens de consumo, né? Coloquei ali entre parênteses a família Doriana, porque eu me lembrei de um comercial que existia aí há algum tempo atrás, né? De uma empresa, né? Que mostrava assim, né, no seu comercial ali, uma família toda reunida, toda feliz, né? E a ideia do comercial era que a família era feliz porque consumia um produto específico, né? Então, a ideia da felicidade é muitas vezes atribuída à posse de bens de consumo, né? A gente acha que vai ser feliz quando a gente tiver o carro que o outro tem, quando a gente conseguir adquirir, né, o que as outras pessoas adquirem. Então, tem esse negócio aí da satisfação, né? Em, até a tentativa de se encontrar felicidade através da posse de bens de consumo. Outro ponto importante, a satisfação em não estabelecer vínculos afetivos é um ponto criticado pela antropologia dos ambientes. E é importante aprofundar o autoconhecimento e a compreensão acerca do sentido da vida. A respeito do sentido da vida, eu até recomendo aos estudantes, né, às vezes meus colegas aqui também, que estudem um pouquinho mais sobre a logoterapia. A logoterapia é a ciência da vida, né, uma ciência que estuda a respeito da vida. É uma ciência aí que nos ajuda a nos conhecermos um pouquinho mais, a compreendermos um pouquinho mais a respeito do sentido da vida, né? E aproveitando que eu estou falando aqui sobre o sentido da vida, eu já parto também para um assunto aí da teologia, que tem a ver com ciência também, que é a questão da finitude da vida. Existe, inclusive, um filósofo, né, o Michel de Montaigne, que é estudado também em uma disciplina nossa aqui, que é a filosofia, né, na PUC. Nós estudamos um filósofo chamado Michel de Montaigne. Ele fala a respeito da finitude da vida. E ele diz que nós precisamos aprender a morrer, né, que a vida é um aprendizado e que nós precisamos ter ciência também da nossa finitude. Nós temos um prazo de validade. Então, olha só, a respeito da finitude da vida, eu coloquei aqui o seguinte: o pensamento cartesiano afasta o homem de uma compreensão espiritual da morte. O contato com a espiritualidade contribui para o processo de individualização. E pessoas que têm uma religião ou são espiritualizadas lidam melhor com a proximidade da morte. Inclusive, até a ciência comprova isso. As pesquisas científicas, elas vão apontar para isso, que as pessoas, né, que têm um vínculo de fé, elas acabam lidando melhor com a finitude da vida. Outro ponto importante, né, é as questões ligadas aí à psicologia, religião e psicologia, né? Eu coloquei aqui um exemplo aí do Wilhelm Wundt, né, que foi um médico e psicólogo alemão, criador aí da psicologia da consciência, né? Então, em 1879, o Wundt ele criou uma espécie assim de laboratório experimental, né? Alguns dizem que é o primeiro laboratório experimental de psicologia do mundo, né? E nesse laboratório, né, ele dedicou-se então ao estudo, né, de uma espécie assim de psicologia experimental, né? E assim, para falar bem a verdade, desde aquela época, né, depois tem aí o surgimento, o desenvolvimento de toda a psicologia e até os dias de hoje, então a gente valoriza esse relacionamento entre a religião e a psicologia. E para terminar, eu trouxe aí um slide que fala, né, um pouquinho aí sobre a cultura científica que deve ser desenvolvida no nosso tempo, deve ser valorizada essa cultura científica, né?
Então, a cultura científica ela visa atentar para a necessidade de formular problemas a fim de propiciar a configuração de um objetivo de estudo que possibilite aos alunos compreender a história como construção do conhecimento. Então, veja bem, hoje eu estou aqui conversando com você sobre ciências da religião e teologia. E só é possível conversar com você sobre ciências da religião e teologia porque nós estamos estudando a teologia à luz da ciência. Eu mesmo eu sou um pesquisador da área teológica. Eu sou um cientista teológico, né? Eu me graduei nisso. Eu investi tempo da minha vida, invisto até hoje, né, em pesquisas a respeito, né, da área teológica, que é a área assim, que eu tenho maior envolvimento. Isso só é possível porque nós temos, né, em nosso país aí o apreço pelo desenvolvimento científico. E eu diria assim, né, só para a gente terminar aqui essa nossa aula de revisão, que há muita gente que tem tentado tirar o conhecimento científico do nosso país. Tem muita gente aí que, inclusive, tem desvalorizado o conhecimento científico, né? Quando a gente deixa de investir em pesquisa, por exemplo, quando a gente deixa de investir na educação, quando a gente faz isso, a gente está tirando parte do nosso desenvolvimento científico. Aqui atrás, por exemplo, vocês estão enxergando aqui alguns livros, né? Isso aqui é parte da minha biblioteca. Eu tenho outro lado que fica na frente, né? Que é a minha outra parte, né? Da minha biblioteca, porque eu sou um estudioso, né? De algumas coisas. Eu sou um cientista. Eu me lembro que na época que eu estava fazendo o meu doutorado, e eu fiz o meu doutorado no Rio de Janeiro, eu viajava de Curitiba para o Rio toda semana, né? Para realizar minhas pesquisas, para assistir aula. Eu me lembro que naquela época foi uma época bastante difícil, porque foi um período assim no nosso país em que houve corte de verbas para as ciências humanas. E eu estava fazendo doutorado, né, numa das áreas que está ligada às ciências humanas, que é a área da teologia. E eu fiquei pensando, né, que este é um desafio do nosso tempo, a gente colocar na cabeça das pessoas que o desenvolvimento científico, né, seja ele na área de humana, seja ele na área de tecnologia, né, ou em qualquer outra ciência, ele é necessário. É preciso que a gente invista. É preciso que a gente invista em novas descobertas. Tem muita gente que fica fazendo perguntas para mim, né? Às vezes eu encontro amigos assim, né, que são contra o desenvolvimento científico, são contra o desenvolvimento tecnológico, são contra o estudo, né, o investimento na pesquisa, e depois eles vêm fazer perguntas para mim sobre temas, né, que eu aprendi na pesquisa. Às vezes me dá vontade de falar assim, puxa, você é contra a pesquisa, mas vem perguntar para mim, né? Então isso é uma coisa que quando a gente discute aqui ciência e religião, né, ciência, religião, teologia, a gente precisa aí ter essa consciência de que o investimento na pesquisa, né, seja uma pesquisa científica religiosa, seja uma pesquisa científica na área da teologia, seja uma pesquisa científica na área da psicologia, ela é extremamente importante para que a gente possa evoluir como sociedade, para que a gente possa aí transformar o nosso mundo em um mundo melhor. Então fica aí esse meu recadinho, né, nesse finalzinho aí de aula, de revisão. Eu quero agradecer a você pela sua participação também nas nossas aulas, né, aí na leitura de todos os nossos conteúdos, e coloco à minha disposição também para maiores esclarecimentos. Você pode conversar comigo, né, através aí dos meios que você tem e que nós disponibilizamos aqui na nossa universidade, tá bom? Eu vou encerrando aqui a nossa aula de revisão e desejo a você também sucesso aí na sua avaliação regular, e espero que você não seja apenas só aprovado na disciplina, mas que você possa, de fato, aí, aplicar os conteúdos, os conceitos estudados aqui, e que isso possa ser importante aí para a sua vida, tá bom? Agradeço aí a sua atenção, desejo sucesso na avaliação regular, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.